Olá pessoal, meu nome é Túlio Leles e esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição e alta performance são nossa missão para revolucionar você e a sua empresa rural. Hoje, nós vamos falar sobre ferramentas para a gestão de capital humano no agronegócio. Então, a gente está trazendo uma convidada muito especial. Já vou agradecer aqui pela presença dela, e apresentar aqui a nossa convidada, doutora Suelen Pimentel, psicóloga, especialista em análise comportamental clínica. Suelen, muito obrigado pela sua presença, participação aqui no podcast Meu Sucesso Agro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, me sinto lisonjeada pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho, andei futricando tudo sobre vocês e percebi a seriedade e o compromisso que vocês têm com o que realizam. Feliz por estar aqui falando de gente, falando do capital humano, que é esse capital ativo que faz tanta diferença no agronegócio, de olhar nesse sentido e trazer uma visão, vamos dizer assim, mais ampla, mais humanizada, que faz tanta diferença para o produtor rural. Verdade, Sueli. Aqui, obrigado, a gente, na Blue Farm, a gente cai 10 vezes, mas levanta 20. Isso é bom demais. Então, a gente é uma coisa que a gente com certeza, é persistente. Isso é bom. E a gente busca, logicamente, uma questão de qualidade, zelo, primazia pelo que a gente faz. Bom. Excelente. Que está tendo um bom impacto aí nas pessoas que estão chegando. Pessoal, é o seguinte, produtor rural, a gente, psicologia dentro do agronegócio, onde que a gente encaixa isso, aí eu quero já começar, trazendo uma perspectiva, Suelen, que é o seguinte, a gente entende de máquinas, a gente entende de plantio, de produção, a gente entende muitas vezes até de gestão. Agora, na nossa vida, mesmo em casa, na escola, na faculdade, não ensinam a gente a entender de pessoas, não ensinam a gente a entender de comportamento, de emoções e da coisa mais importante que é o cérebro, Porque as pessoas são as suas crenças, são o seu conhecimento, são as suas premissas. Então, entender do próprio cérebro é muito importante. E eu tenho certeza, que a maioria aqui dos nossos amigos do agro, muitas vezes não param para trazer o nível de importância que tem, entender do próprio cérebro, porque o cérebro pode estar dando uma rasteira, o cérebro pode estar travando, pode estar limitando, e mais ainda, o cérebro e o comportamento dos seus colaboradores, da sua família, de todo esse circuito. Então, a gente vai falar sobre isso e um pouquinho mais aqui nesse podcast. Suelen, quero te perguntar, para iniciar, da onde que vem a sua relação, sua conexão com o agronegócio e por que o agronegócio? Bacana, Túlio. Então, o agro apareceu na minha vida há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com uma família, na parte de terapia de família, e aí se percebeu que esse produtor queria expandir os negócios e fazer uma fusão com uma outra família. E aí já se começou a perceber a dificuldade de harmonizar, de integrar essas duas famílias. E aí ele me fez um convite: Suelen, você não toparia começar um trabalho com o nosso grupo? Nós vamos fazer uma fusão dessas duas famílias e acompanhar a formação da sociedade, acompanhar o andamento dos sucessores, o acompanhamento das atividades de todos os, vamos colocar assim, colaboradores, operadores. E aí, então, começou a minha história no agro, há 10 anos atrás. Foi uma oportunidade que surgiu. Exatamente. E de lá para cá, eu pude notar o quanto essa área é carente de profissionais. Então, eu comecei com essa família, e isso foi se ampliando. Nós tínhamos, na época, 17 colaboradores, do grupo inteiro. E hoje nós estamos, com todas as famílias que eu acompanho, 210 colaboradores. E qual que você acha, é lógico que você é interessada no processo, muito. Mas assim, qual que você acha que foi a importância, quais foram os benefícios, o que eles escolheram
de há 10 anos atrás ter implementado esse processo? O que você vê aí de frutos? É tão bacana porque a gente percebe o quanto eles abriram para algo relativamente moderno e novo há 10 anos atrás. Quando a gente vê hoje, por exemplo, no dia de campo que eu participei, nós falamos sobre esse tema, produtores que estão abrindo o olhar para o capital humano agora. Então, nós estamos falando isso de 10 anos atrás, que já se falava em várias ferramentas facilitadoras para contratação, para treinamento de funcionários. Então, hoje, os frutos que nós colhemos é que a gente tem um aumento significativo da produção, porque, assim, né, a gente ouve muito falar do limite das 100 sacas por hectare, né, que, assim, a terra pode chegar a 100 sacas com os melhores manejos. Mas o que esses produtores que produzem a excelência como referência têm, além de toda a parte tecnológica e consultoria de campo? Não tenho dúvida que as pessoas é que fazem essa diferença do aumento da produtividade, daquilo que a máquina não consegue mais alcançar, daquilo que o fertilizante, o defensivo, daquilo que o biológico fez e que não consegue mais além do que essas 100 sacas. Aonde pode estar essa diferença? E aí entra esse pulo do gato. Será que não estão nas pessoas? Suelen, isso é muito bacana, né? Porque a gente chama isso de platô, né? Sim. Então, por exemplo, por que eu cheguei no platô e não consigo evoluir mais, não consigo ter melhores resultados, não consigo ter mais lucratividade e alcançar minhas metas? Porque talvez você esteja focando exatamente apenas, né, no operacional, apenas no produtivo e a cultura da sua empresa, né, ela não está alinhada. Então, não tem consultoria, não tem ferramenta que resolva, né, realmente, efetivamente, para que você tenha esse próximo nível, para que você vá para o próximo nível, se você realmente não mudar a cultura, né? Porque alguma coisa, né, talvez os seus funcionários, né, tenham uma dependência muito grande, talvez do líder, do gestor, e sejam infantilizados, talvez você não dê a autonomia necessária para que aqueles talentos, né, e aquelas pessoas que têm realmente uma capacidade de entregar mais, tenham mais autonomia, né? Porque quanto mais competência, mais autonomia você tem que dar para aquele profissional. Com e certeza. Às vezes você está limitando isso, a sua empresa por algum motivo está limitando porque não tem uma cultura forte, não tem uma cultura esclarecida, né? Não tem as reuniões, não tem os valores bem estabelecidos, para onde que você está indo, você às vezes não está compartilhando exatamente esse sonho grande, né? Para onde que vocês estão indo, o que vocês estão transformando. E aí, Suelen, você falou um ponto muito bacana, que é essa questão de longo prazo, né? Porque o agronegócio é um negócio de longo prazo, ninguém constrói uma fazenda, ninguém constrói um rebanho, ninguém constrói um perfil de solo do dia para a noite. Sim. E eu acredito que o trabalho de pessoas, de mudança, né? Eu acredito que também é de médio e longo prazo. Eu estou correto? Exatamente. E se você for pensar, vamos ampliar um pouquinho esse raciocínio. Partindo de 1.000 hectares, quando se gasta de base tecnológica para tocar 1.000 hectares? Então, vamos pensar assim, quanto custa um bom pulverizador hoje? 3 milhões? 3 milhões. Uma boa colheitadeira, vamos pensar aí numa que atenda com a especificidade as minúcias da colheita, uns 4 milhões? Uma boa plantadeira, que faça um trabalho em linhas, sei lá, 40 linhas aí, uma boa plantadeira. São equipamentos todos milionários. Sofisticado. E a gente parte de uma conta simples que em todos esses investimentos, drones, pulverizações aéreas, a gente chegaria numa conta próxima de 15 milhões para 1.000 hectares. Ok. Certo? 15 milhões para? 1.000 hectares. 1.000 hectares, ok. Mais ou menos. De investimento. Né? De investimento, e aí não estou falando de investimento de solo, estou falando de investimento tecnológico. Máquinas, equipamentos e talvez infraestrutura, um barracão, alguma coisa para... Exatamente. 15 milhões para 1.000 hectares. É Sim. só multiplicar, né? Conforme for a demanda da fazenda. Quanto se investe em pessoas para tocar esses 15 milhões que você dá o start para 1.000 hectares? Qual a relação, né? Quanto a fazenda olha para o tecnológico e quanto a fazenda está olhando para o capital humano que vai operar todo esse tecnológico. Eu costumo brincar assim, você vai lá e compra uma caminhonete, você, produtor rural. Quanto é uma caminhonete hoje de ponta?
Túlio, vamos lá, vê se tá bom aqui. Suelen, eu sei porque eu sou parceiro da Saga. Ah, legal. Entendendo? Mas eu não tenho caminhonete, mas uma caminhonete hoje está em torno de 150 a 350 mil. Então, 250 mil. Vamos pensar alto e vamos pegar de 350 mil, certo? Se for uma Dodge Ram, aí é 600 Sobe mil, mais ainda. pouco mais de meio milhão de reais. Né, imaginar que você comprou essa caminhonete, é um sonho de consumo, vamos realizar sonhos. Sim. E aí, quem dirige essa caminhonete? Quem você autoriza? Entrega a chave com segurança, tá aqui, vai lá. O dono, o filho, se estiver com muita moral... E olha que a moral tem que estar alta, acredito. Tem que estar alta. Uhum. Sim, é quem comprou, é o dono. Não é? Então, você tem uma insegurança de entregar aquele bem que para você é representativo em questão afetiva, apego, sonho realizado. Então, você seleciona muito quem vai dirigir a sua caminhonete. Como que é que você faz para selecionar quem vai pilotar a máquina de 4 milhões? Você faz uma entrevista na contratação, pega uma referência... São 4 milhões de reais nas mãos de alguém que você não sabe detalhes específicos de comportamentos que a gente pode trabalhar com uma previsibilidade. É possível trabalhar previsibilidade de comportamento em relação às pessoas, né? Eu acho assim também um exemplo bem legal, Túlio. Pensa na polícia. Então, a Polícia Federal, você fez a prova de concurso e foi aprovado. E aí você passou na prova escrita e vai para a prova prática. Então, foi aprovado nas duas. Qual é o próximo passo para você assumir o curso de formação da polícia? Psicotécnico. Então, através do psicotécnico, a polícia consegue entender quais são os seus traços de comportamento, como é a sua agressividade, como é você lidando com uma arma, como é você quando você está nervoso, sua capacidade de lidar com pessoas. Por que não usar dessas mesmas ferramentas para selecionar pessoas que trabalham no agro? Pensando em investimento, perto do investimento tecnológico, é muito pouco que se gasta. Como uma primeira ferramenta, já que a gente está trazendo esse tema ferramenta. Você falou de dois comportamentos que eu achei muito interessante. Você falou de persistência e você falou de autonomia. São duas coisas que a gente pode quantificar ao contratar alguém. Por exemplo, agressividade, assistência, desempenho, se tem perfil de líder ou não. Lidar com situações difíceis, de estresse. Exatamente. Um dado muito importante na contratação, por exemplo, é o que a gente chama de deferência, se essa deferência é alta ou baixa. Deferência é aquela capacidade que o operador vai ter de escutar, reverenciar, saber lidar com o seu superior, saber lidar com a ordem do trabalho que ele quer que seja feita. Então, se a gente pode medir inteligência, atenção concentrada, a gente pode medir traços de personalidade, por que não fazer uma contratação baseada no levantamento de dados criteriosos e assim entregar a nossa máquina de 4 milhões na mão de alguém que a gente sabe que tem perfil e atende a nossa necessidade? Eu lembrei de uma frase aqui que é o seguinte, o pessoal fala, mas aí vou ter que contratar pessoal de RH para contratar, né, para fazer essa seleção, vou ter um RH interno, vou contratar uma empresa externa. A pessoa fala assim, contratar sai caro, só que demitir... É muito mais. Demitir é muito mais caro. E o tempo que você despendeu com treinamento e a ineficiência que você teve dentro da sua propriedade, né, tem que ser previsto, né, tem que ser computado, calculado. E assim, você falou da colhedeira, além da questão do bem valer 3 milhões, né, e se você quebrar aquele bem, se você causar um dano, tem a questão também da perca da produção. Da produção. Porque se você não operar de uma forma, né, consciente, técnica, não souber o que você realmente está fazendo, você vai ter você não vai ter o máximo potencial produtivo, né? O custo ali de capacidade que a gente chama daquele equipamento, vamos dizer assim, na sua melhor performance, você vai ter um custo de capacidade diminuído. E a gente sabe, se uma máquina quebra, um dia que você perde na lavoura pode significar muito, porque estava sol, né? E amanhã está chuva, o tempo fecha, fica 15 dias chuva, e aquela janela sua de colheita, ela fica prejudicada, e aquele próximo plantio que dependia dessa colheita também fica. Então é um efeito em cascata, né, muito grande. Em cadeia, né, que a gente fala, o efeito em cadeia.
E a gente pode pensar, Túlio, que nessa condição de seleção, é muito interessante que você perca 7 dias. Perca não, que você invista 7 dias para contratar. Agora, vamos lá, Sueli. Por exemplo, e o menos para mandar embora, sabe? Assim, mas que você invista com cautela nessa pessoa que vai entrar dentro da sua fazenda, dentro da sua vida, dentro da sua máquina. Contrate devagar e demita rápido. Né? Tem essa máxima. Frase. Uhum. Agora, vamos passar para o nosso telespectador aqui do canal da Blue Farm, do Meu Sucesso Agro. Inclusive, pessoal, tá? Você está aqui, né? Se inscreva aqui no nosso canal, tem um sininho aqui no lado, faça sua agroinscrição, né? Que você vai colher mais um saco por hectare, a sua vaca vai dar mais leite, seu boi vai ficar mais gordo e você que é da consultoria vai ter mais clientes. Então não deixa de realizar aqui a sua inscrição no nosso canal, por favor. A gente pode passar, para quem ainda não utiliza, né, uma contratação, um processo de seleção dentro do agro como um todo, fazendas, revendas, indústria, né, toda a cadeia do agronegócio. Quais seriam, né, as dicas que você daria para a gente implementar um processo inicial? Quais seriam os primeiros passos? O que tem que ser analisado? Qual que é essa recomendação? O primeiro passo e mais importante é esse mindset, mudar essa visão, ampliar essa visão de que é necessário fazer diferente. Né? Tomar a decisão de que a gente pode fazer diferente. Se a gente continua fazendo a contratação com as mesmas ferramentas, necessariamente a gente vai ter as mesmas consequências. Né? Igual você falou, nossa, mas eu vou ter que investir numa empresa que faça esse trabalho, vou ter que terceirizar, enfim. Um passo importante é a gente entregar nas mãos de pessoas que sejam competentes e saibam lidar com pessoas esse processo. Né? Então, eu queria dar a referência de que fosse um trabalho direcionado à psicologia. Por quê? Temos um treinamento muito específico durante a faculdade, as nossas especializações voltadas para o treinamento e para a seleção das pessoas. Eu, assim, prezo muito para que eu consiga agroinspirar outras pessoas, né? Por ser assim, tão pouco visto, psicóloga que trabalha com agro, psicóloga que direciona atendimento ao agro. Então, quero puxar a sardinha para a nossa área, para a psicologia. Temos excelentes profissionais que fazem esse trabalho. Certamente é um custo muito baixo, eu te garanto, perante todo o investimento que se faz em relação à tecnologia. Segundo passo e muito importante, ter um protocolo de contratação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu faço a entrevista, pego referência, depois disso encaminho para o psicotécnico, faço a avaliação, essa pessoa vai ser laudada com todos os detalhes, isso vai para a fazenda, analisa se esse perfil deu ok, faz uma nova entrevista. Por quê? A primeira entrevista é só para você entender... Só um parênteses, Sueli, mas eu acho que uma coisa importante é que o produtor, junto com você, junto com o profissional, passe, né, qual que é exatamente esse perfil que ele deseja, né? Exatamente. E qual a função vai ser exercida. Exatamente, né? Porque às vezes você pega um perfil, esse que está aqui sendo demonstrado, por exemplo, é um perfil excelente para, assim, gerência, por exemplo, mas não é para um operador. Então, o que a gente precisa? Ter esses critérios alinhados. Então, a primeira entrevista não necessariamente precisa ser com o próprio produtor, pode ser com o administrativo, para você entender de onde vem, como é pegar as referências. Depois que você tem o laudo em mãos, o relatório completo, aí sim é interessante a entrevista minuciosa, porque você tem uma série de detalhes que ele não consegue prever que você está tendo informação. E aí você consegue entender, essa pessoa atende à minha necessidade? E aí também, se você já vê algumas peculiaridades no desenvolvimento dele, algumas, vamos colocar assim, dificuldades, é uma hora excelente. Então, eu percebo pelo relatório que você tem excelentes características de A, B, C e D. E por esse relatório é percebido que você tem dificuldades nesses processos. Nós gostaríamos de oferecer um treinamento, nós gostaríamos de colocar alguém para te acompanhar, enfim. Então, se tem uma visão que eu chamo de privilegiada, quanto mais claro, é mais conforto. Quanto mais escuro, incomoda. Você não sabe onde você está pisando, o que você pode esperar dessa pessoa. E também, Túlio, é muito importante salientar
que através desse formato, por exemplo, de protocolo, é uma oportunidade maravilhosa da pessoa se conhecer. Né? Através de que eu me conheço, eu tenho mais condição de evoluir. Então, é muito interessante que a gente pense que o capital humano, ele precisa ser desenvolvido. Nós não nascemos prontos. E quando a gente pensa em soft skill, por exemplo, né, as competências comportamentais, e elas podem, ninguém nasce líder, a gente se desenvolve. A inteligência emocional é algo extremamente fundamental, assim, no agronegócio, também pode ser desenvolvida. Então, se você tem, por exemplo, um gerente que tem uma capacidade técnica formidável, então ele consegue manejar especificidades do trabalho, conhece muito de máquina, sabe muito do manejo do que tem que ser feito, colheita, plantio ou na pecuária, só que ele não tem habilidade com gente. Ele não tem um trato, uma comunicação mais empática, ele não consegue direcionar um pedido, né? É muito cacique, é um trato muito de chefia e menos de liderança. Então, imagina o quanto isso traz impacto para a fazenda como um todo. Então, é sobre essas questões que a gente sabe que essas ferramentas trazem uma inovação maravilhosa. O cara é bom, né? Vale a pena. Vamos desenvolver ele. São protocolos, processos, né, validados, bem desenvolvidos. Então, para a gente fazer uma revisão aqui com o pessoal. Primeiro, contrate um psicólogo, uma psicóloga. Para fazer esse trabalho. Que é um profissional capacitado para poder desenvolver isso. Segunda coisa é ter um protocolo, um processo, um método para contratar validado. Né? A gente fala, inclusive, bastante isso aqui, né? Confie no método, né? Porque quando a gente tem um método eficiente, a gente não fica dependente da competência da pessoa. Porque se você tem um funcionário, por exemplo, um colaborador, né? Que se ele for embora ou que se ele sair, ferra todo o seu processo, a sua operação fica totalmente prejudicada, então você depende, né, daquela capacidade técnica. Vamos pensar que o queijeiro dentro do laticínio, né, ou então você tem ali alguém que dentro da sua mecânica, né, que é o único cara que sabe consertar aquelas máquinas, que se ele não estiver ali, quebrar o seu processo para. Então veja, né, o nível de dependência que você está tendo dessa competência, dessa habilidade dessas pessoas. E quando você tem um processo definido dentro da operação, e quando você tem um processo bem definido na contratação, que, logicamente, ele não vai ser 100% assertivo, mas que você consiga modular, ajustar, fazer, né, para que você vá melhorando esse processo. E aí ele fique cada vez mais fino, e aí você vai começando, né, a entender como que ele funciona e ser cada vez mais assertivo e ter um time mais forte. Então, eu acho que diminui rotatividade. Diminui rotatividade, com certeza, porque não é preciosismo, não é conversa, né? É realmente, para quem gosta da questão do lucro, do dinheiro, é um excelente investimento, né, Suelen? Agora, como pegar, né, ali no processo de entrevista, tem pessoas que às vezes trazem, né, ou tentam burlar, ou querem trazer alguma competência, né, que... Se autoempoderar, né? Se autoempoderar. Como é que no processo a gente consegue entender se a pessoa tem a competência e ela consegue aplicar aquela competência, né? Realmente agir. A maneira mais importante de entender é que relato verbal é baseado no que ele se auto-percebe ou que ele quer autoafirmar. Quando a gente vai para os testes psicológicos, primeiro que é importante até frisar isso. Um teste psicológico você não pode chegar e comprar esse teste. Né? Qualquer pessoa pode comprar? Não. Não é um produto de prateleira. Não é um produto de prateleira. E depende de quem está aplicando, né? Na verdade. E principalmente é um produto que para você comprar você tem que ter um registro, você vai num lugar específico. Cada folha é numerada e essas folhas ficam sobre o meu registro, a minha responsabilidade técnica. Então, eu posso ir lá, eu sou auxiliar administrativo, comprar e aplicar? Não. Então, todas essas aquisições são fidelizadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, você tem que ter o seu registro notificado em cada bloco que você compra. Então, você imagina que ficar sobre o relato do que ele fala é um manejo meio vazio, vamos dizer assim. Quando a gente vai para a aplicação do teste, por exemplo, no protocolo que eu realizo, nós fazemos a aplicação de 6 testes. E
um pega um pouco mais algumas características de personalidade e outro complementa. Então, eu tô ali com uma visão extremamente sofisticada, profunda, do que o relato verbal dele não cobre. Talvez nem ele saiba que ele se comporta assim. Ok, Então, dá para fazer uma analogia aí com um perito, né, criminal, que ele faz uma comparação do que está sendo relatado com os fatos, né, ou de outras pessoas, de outros depoimentos, né? sim. E aí quando você escuta o depoimento começa a não bater, você fala, opa, aqui tem. Existe, né, essa observação. Então, eu acredito e reforço a todos os produtores que estão acompanhando, a entrevista é muito falha. Contratar só na base da entrevista, sem uma fundamentação, é expor esse produtor a uma série de riscos, de dificuldades, que ele vai acabar pagando um preço. Cedo ou tarde a conta chega. Como você falou, né? Quanto é para mandar embora alguém que você colocou? E a gente desenvolve um método também, que faz parte do protocolo, que depois que ele entra na fazenda, ele não vai para o trabalho. Então, olha, Túlio, você foi contratado, tá? Vai trabalhar com a gente, passou pela entrevista, pela avaliação psicológica, fez os exames médicos, tá tudo ok, tá contratado. Esse colaborador, ele chega na fazenda, ele não vai para o campo, não vai para o manejo do gado. Por quê? Ele não sabe nada da fazenda. Então, ele vai receber primeiro uma identificação que ele está em treinamento. Porque se ele vai para o pátio, então, qualquer um dos nossos colaboradores tem que identificar que ele precisa constantemente de ajuda, de gentileza, de olhar e explicar. E aí nós temos uma pessoa responsável por receber, e essa pessoa apresenta todas as partes da fazenda. Então, aqui é assim, quem é responsável é o fulano. A cantina funciona assim, é servido tal e tal hora. Integração, processo de integração. Exatamente. Então, ele passa pela integração. E na integração, a gente entrega e lê com ele o manual de boa conduta. Suelen, mas vou fazer uma pergunta aqui. Primeiro, uma crença que eu tenho certeza que as pessoas têm, né? E que elas utilizam muitas vezes essa crença, essa desculpa, que é o seguinte: a minha fazenda é muito pequena para poder ter isso. Uhum. Isso, né? A minha fazenda é muito pequena para poder ter isso. Isso é coisa para fazenda grande, né? Eu acredito que essa seja uma crença. E o que a gente muitas vezes vê também, eu vou fazer duas perguntas, é a questão da necessidade. Então, você está naquela necessidade de ocupar aquele cargo, ou de, né, ter aquele funcionário ali, e aí a pessoa chega... O que é que o pessoal resume tudo isso, né? O pessoal fala o seguinte, o produtor chega pro futuro ali, né, colaborador, né, funcionário, e fala assim, mas você é bom mesmo? Você quer trabalhar? Aí o cara fala, quero. Mas você é bom mesmo? Sou. Mas é certeza que você é bom? Sou. Pronto, pode entrar para dentro. Basicamente né, a entrevista se resume a isso. Você bebe? Não, não bebo. Então, vem para dentro. Isso acontece. Sim. Né? A gente não está falando nenhuma, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão, né, de é só para propriedade grande, é só para quem tem muito dinheiro, é para quem tem quantos colaboradores. Na minha região não tem gente qualificada, né? Tem uma série de dúvidas e perguntas ali, crenças na cabeça das pessoas. Então, excelente a sua pergunta, Túlio. Eu tenho produtores que têm 10 funcionários e fazem todo esse protocolo. Eu tenho produtores que têm 70 e fazem esse protocolo. E aí você pergunta assim, poxa, mas o que tem 10, o que tem 5? É a fazenda dele, é a vida dele, é o sonho dele, né? É a história, talvez, de gerações de sucessores que vão lidar com aquele negócio, mesmo ele sendo pequeno. Você quer o melhor para você. Então, você tem 2, 3 filhos. Ah, mas assim, eu sou pequena, vou colocar ele para estudar numa escola não tão boa, vou nivelar ele por baixo. A gente precisa nivelar pela referência como excelência. Como eu, pequeno, posso pensar e fazer diferente. Porque nós não estamos falando de investimento altíssimo. Pelo contrário, os produtores até acham, assim, quando começam a entender o quanto é tranquilo oportunizar e observar. O segundo produtor que eu comecei a trabalhar 6 anos atrás,
Ele tive na reunião, o filho que me levou, e é muito interessante, viu, Túlio? Que quem leva a gente primeiro são os sucessores. Sim. Sabe, é o filho, né, a geração ali dos mais novos que vem essas ferramentas, o que a gente pode trazer de novo, e aí o pai começa deixa eu ver e tal. E esse produtor, que é, assim, uma pessoa que eu estimo demais, ele virou para mim na reunião e disse assim, olha, pelo nome dele, de ser uma pessoa muito importante, a gente já fica assim, um tanto quanto, nossa, como vai ser essa reunião? O que ele vai achar, né? Você quer que a pessoa se identifique, ele se sinta confortável com você. Olha, nós vamos fazer um contrato de 1 ano e eu vou observar se você vai dar conta mesmo, que eu tô achando você muito pequenininha. Sabe? E eu achei isso tão interessante, porque pequena no sentido assim, será que você vai dar conta disso? Sim. Né? Não é, na estatura também sou pequena, mas nessa condição de... E aquilo fez uma diferença tão grande para mim. Lógico. Ele injetou um combustível. E nós estamos há 6 anos juntos. E por mim, eu quero trabalhar para ele pro resto da vida, sabe? Porque a gente vai formando vínculo com a história dos colaboradores, com a história da família, com a história dos sucessores, né? Então, você vai fazendo uma corrente ali que envolve muita empatia, muito participar da vida deles também. Então, isso vai do grande ao pequeno, do pequeno ao grande. E o ser humano adora ser desafiado, né? Nossa. Quando você fala, né, pra pessoa, né? Eu duvido você comprar isso aqui. Nossa, Túlio. Né? Dispara um gatilho de, não, eu vou comprar. Sim, né? Eu sim. duvido você fazer, eu duvido você... Né? Tem essa questão, né? Com certeza. Acho que ele tem um nível, né, de inteligência emocional, então foi Deixa eu contribuir. intencional Sim. no sentido de te dar uma... E aí? E aí, será que você vai dar conta? Será que você dá conta? Deixa eu colocar uma outra questão que ele me pediu, né? A gente conta a história, mas não conta o santo, né? Não pedi autorização para falar dele. Ele chegou e me falou assim, olha, Suelen, eu tô achando que nossos meninos, ele chama de nossos meninos. Os meninos, os a vida meninos. inteira. Lá em casa é assim também. Os meninos? Os então, meninos. os nossos meninos, parece que assim, alguns crescem na vida, mas outros, parece que o dinheiro não rende, não consegue, eu fico preocupado, né, e tal. O que nós podemos fazer? Vamos fazer um projeto para ajudar esses meninos a ter uma visão melhor de dinheiro. Aí nós criamos, a pedido dele, Olha que bacana. um projeto de educação financeira para os nossos colaboradores. De polivalente, a serviços gerais, a operador 1, 2, 3, a líder. Nós criamos um projeto de desenvolvimento e capacitação. Vamos colocar assim, de educação financeira. Aí ele pediu que ele queria que os meninos tivessem mais noção de cidadania. Que eles vão no hospital público, quem paga a conta? Que eles acham que é de graça. Então, que a gente trouxesse mais essa noção de que eles trabalham, que eles pagam impostos, para onde esses impostos são direcionados, quanto que se paga de imposto pelos produtos, para eles entenderem, da hora que eles acordam, a gasolina. E aí, nesse projeto, ele percebeu que os meninos compravam muita coisa financiada a perder de vista. E aí a gente foi trazendo treinamentos específicos para a educação financeira. Olha que bacana. Olha que interessante. Eu lembrei aqui, né? Anota aí, pessoal. Eu acho isso bem bacana mesmo. Talvez... Que é uma outra ferramenta. Não é todo mundo que tem essa consciência, que é o seguinte. Você falou de menino, né? Então, quer dizer, os meninos virarem adultos ou virarem mais conscientes, serem mais conscientes. Uhum. E a gente fala que tem 3 coisas que determinam, né? Essa passagem da fase de uma pessoa que é criança, porque tem muita gente que é um adulto, né, cronologicamente, mas continua uma criança. E o que muda, né, é a pessoa. São três coisas, né, que fazem um adolescente virar adulto. Primeiro é como que você se relaciona com o dinheiro. Então, vem muito em encontro com isso que você falou. Então, como que eu me relaciono com o dinheiro? Eu sou inconsequente, eu sou irresponsável, eu prezo, eu poupo, eu invisto, eu administro o meu dinheiro. Como que eu lido com os meus relacionamentos? É a segunda coisa. Né? Como que você lida com os relacionamentos com seus pais, os seus irmãos, a comunidade, os funcionários amorosos com seus filhos. Então, como é que você lida com isso? E o terceiro é correlação e como você lida com o trabalho. Né? Porque o trabalho é coisa de adulto. Dinheiro é coisa de adulto e relacionamento é coisa de adulto. Uhum. Então, acho que quando a gente tem essa perspectiva, né? E aí a pessoa para pensar, peraí, como é que eu estou lidando com o trabalho?
Eu levo o meu trabalho a sério ou o meu trabalho é um trabalho medíocre, no sentido de mediano, né? E você vê que tudo no Brasil, a média de tudo que se faz no Brasil, a régua é baixa, né? Nivela por baixo. Nivela por baixo. Então, se você está na média, porque se você estiver na média, talvez, dos Estados Unidos, você já está numa nota 7,5, 8 aqui no Brasil, com certeza. Agora, se você está na média do Brasil, você está numa média que você tem ali um pool, uma referência estatística baixa. Então é isso, pessoal. Como é que você lida com o dinheiro, com as pessoas e com os relacionamentos? E aí eu vejo que esse produtor, né, ele investe de forma inteligente, ele está tomando ações, atitudes, investindo nos seus funcionários. Com certeza. E trazendo profissionais qualificados para que ele não fique também dando ali cabeçadas, chutes, achando que ele pode fazer e vai fazer o negócio meia boca, né, Suelen? E aí, dando sequência a isso, ele me pediu para fazer um projeto para interpretação de contra-cheque. Para capacitar os meninos a entenderem o que é o FGTS, o que é o INSS, né? A gente convidou uma pessoa que tem bastante experiência, que conhece, foi fazer o trabalho com eles, e a gente fez simulação de caso. Nós fizemos teatro simulando várias situações, estudos para que eles opinassem como solucionar a vida financeira do fulano e da fulana, né? Sujeitos que nós criamos, para dar a eles voz e vez. E aí agora a gente eu tenho um outro produtor que eu trabalho que me pediu um treinamento sobre corrupção e fraude. Olha aí. Então, Túlio, muito me alegra entender que os produtores estão se abrindo para formar pessoas que atendam mais os valores enquanto seres humanos, enquanto pessoas mais capacitadas, enquanto enobrecer a mão de obra que atua para ele. Então, é fantástico pensar que nós podemos desenvolver as pessoas. E tem muito assim de olhar e falar, mas eu vou desenvolver, vou dar treinamento para o cara, e aí vem outro aqui e toma ele de mim, porque estão dizendo que estão pescando muito no aquário dos outros, né? Mas então eu deixo de dar o curso, o treinamento, por medo de alguém tirar ele, mas então eu não capacito ele ficar comigo também? É um tanto quanto assim contraditório. E a gente sabe que hoje trabalhar, selecionar, encontrar pessoas está muito difícil. Eles reclamam o tempo todo. Sueli, onde é que acha? Tô precisando de colhedor, tô precisando de plantador. É o tal do eu preciso, né? Agora é a fase do eu preciso. Eu preciso. Semana passada, na sexta-feira, a gente estava contratando piloto de drone. Túlio, é uma carreira extremamente promissora e nós não temos mão de obra. Decidimos capacitar um TI, um cara com um currículo muito bom, dar o curso para ele. Olha, você está indo para São Paulo, a fazenda vai pagar. Né? Esse cara tá indo trabalhar com a gente. Para quê? Desenvolver uma profissão extremamente vantajosa, não é? A gente se fala muito nessa nova área. E aí ele vai para a fazenda, até quero muito aproveitar essa oportunidade e abrir esse olhar para as pessoas estarem mais atentas à possibilidade de trabalho nas fazendas. A parte não é só de operadores polivalentes, mas a parte tecnológica está muito em alta, se tem necessidade de muita mão de obra, segurança do trabalho. Toda fazenda precisa de um técnico de segurança do trabalho. São áreas assim que estão fervendo de oportunidade. Habilidades e competências que você vai precisar na próxima década, né? Que já são necessárias hoje, mas que vão fazer total diferença. Dica, né, para quem tem aí pessoas que queiram investir em áreas extremamente necessárias. E a gente pensa que lá na fazenda, quando eles vão e moram lá, eles têm a casa por conta do produtor. Eles não pagam água e luz por conta do produtor. Eles comem na cantina quando trabalham, né? A esposa também trabalha na fazenda. Normalmente se busca contratar também a esposa, porque sempre tem carência. Então, é uma renda financeira que vem muito líquida. Verdade. Que é importante falar. A criança cresce num ambiente muitas vezes mais saudável, né? Não sai ali, já não está na rua. Muitas vezes tem escola, ônibus que estão próximos. As escolas rurais, muitas vezes excelentes, né? Então, tem todo um ativo, né, não monetário
intangível, mas muito tangível, né, factível, que faz muita diferença, né, Exatamente. na vida das pessoas. Então, compensa realmente trilhar esse caminho da qualificação no agronegócio, porque às vezes você é um gerente de alguma coisa na cidade e às vezes você, como operador, você pode ter uma remuneração líquida e muitas vezes com benefícios, participação, importantíssimos, né, ali na produção, na produtividade, que te dá uma condição de investir, de ter um terreno, ou fazer uma viagem, realizar sonhos realmente. Então, o agronegócio está para aí. Então, tá para todos. Mas uma coisa muito bacana que você falou, não queria deixar de perder, que é essa questão assim, esse produtor, né, que faz todo esse investimento, que está preocupado se o colaborador dele, né, sabe como que os impostos, como que se capta os impostos, a questão da corrupção, eu acho que isso é muito bacana, porque as empresas rurais também, elas têm uma marca por trás, né? Então, como que a minha empresa é vista na região, né? Se a sua empresa, ela paga um salário adequado, né, ao mercado, se ela tem esses benefícios e ainda tem toda essa preocupação, os melhores profissionais vão querer estar na sua propriedade. Então, muitas vezes o produtor reclama, né, mas qual que é realmente o adicional, né? O que você traz além do salário? Porque as pessoas querem desenvolver, as pessoas querem evoluir, as pessoas querem fazer parte de algo maior. Então, qual condição que você dá nesse sentido? E as fazendas que investem nisso, realmente elas estão criando uma marca, um lastro, aonde trabalhar naquela fazenda é um motivo de orgulho. Sim. Né? Trabalhar naquela fazenda, a pessoa veste e fala de boca cheia, né, que eu trabalho naquele local. Então, aquilo já é um ativo, né? Então, acho que isso é muito bacana, muito estratégico. Parabéns aos produtores, os nossos produtores, que são maravilhosos, fenomenais. O agronegócio não é o que é hoje à toa. À toa, não. Né? Então, realmente, eu acho que construa a marca da sua fazenda, né? Então, tudo que está por trás, né, do seu negócio é a sua marca. Não é apenas a logo, né, o Instagram, não é isso. A marca é muito maior do que isso. E sabe o que vem como consequência? O que a gente chama de fleumático, é aquele funcionário fiel. Isso. Ele veste a camisa e ele tem um orgulho, aquilo faz parte de um reforço, que não é só o dinheiro no final do mês. Eu costumo dizer isso, sabe, Túlio? Que quando ele chega na cantina para tomar o café e almoçar, aquele é o reforço de todo dia. A comida tá gostosa, o colaborador chegar e entender de que houve preocupação com a qualidade do que ele come, com o sabor. E nós estamos levando, por exemplo, para uma cantina, uma pessoa que vai dar para nós uma consultoria. Ela é formada em gastronomia. A gente quer levar sabor, mas não colocando mais sal e mais açúcar. Que é nosso tema agora, é a gente tirar os brancos, sabe, Túlio? E acrescentar ervas, e aí ela está indo dar essa consultoria para nós, para melhorarmos a qualidade dos processos que envolvem o agrado da papila gustativa. É muito legal você comer e sentir assim, nossa, tô doido para chegar a hora do almoço, eu quero almoçar. Isso é reforço para o trabalhador. O salário é muito. Agora, o que ele come, a qualidade do clima da fazenda. Tá chegando festa junina, estamos organizando um arraial com eles. E aí tem uma das propriedades que os proprietários tocam. A família é família gaúcha, eles tocam. E eles vão fazer o show para os funcionários. E aí a gente veste todo mundo e para ali algum tempo, faz uma comemoração de festa junina. O que traz isso? Traz gasto? Traz. A gente pode adequar esse gasto e traz engajamento, traz memória afetiva. Sem dúvida. E não tem preço isso. Aí aqui, né? É verdade. Mas eu quero agora eu vou puxar a corda um pouquinho para cá. No sentido assim, até para a gente poder ressignificar isso na cabeça de quem tem cicatrizes feridas. Sim. No sentido seguinte, eu já fiz, eu já ajudei e eu fui, não tive o retorno, né? Fui muitas vezes, né, investir na pessoa, a pessoa foi ingrata, a pessoa não correspondeu, a pessoa até me roubou, então não vale a pena ajudar.
né? Porque Acontece. todo empresário já passou por essa situação. Todo empresário talvez já investiu em alguém e realmente né, não teve o retorno necessário. Como que a gente ressignifica isso? Porque não é porque algo deu errado ou você teve um resultado que não era o esperado que você simplesmente vai fechar aquela porta, né, Suelen? Eu queria trazer isso, né, essa questão. E outra coisa também importante, né, que o empresário, ele tem essa, vamos dizer assim, não é uma obrigação, mas o empresário de sucesso ou de alta performance, ele quer investir nisso, nas pessoas, no bem-estar, na qualidade de vida, no treinamento, tudo isso. Mas existe uma parcela, e eu entendo que é o mesmo peso, de engajamento e de vontade do colaborador também de se desenvolver, também de entregar, né, porque é uma via de mão dupla. Né? Eu acho, por exemplo, que a obrigação do treinamento não é exclusivamente do empresário. O desenvolvimento é uma necessidade de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, o funcionário, o que ele está fazendo para se desenvolver também? Não é porque o seu patrão não te oferece um treinamento, se você não está buscando desenvolvimento, é porque você não é a empresa que você está trabalhando. Né? Então, vou colocar o nome fictício aqui, Fazenda Águas Lindas. A Fazenda Águas Lindas não pode te definir, né, o profissional que você é. Se a Fazenda Águas Lindas ficou pequeno para você, você vai para outro, porque a sua competência extrapola aquilo. Então, essas duas coisas, a questão de qual que é não é obrigação, né, mas o que o funcionário também, qual parcela, né, que é a responsabilidade dele. Sim. Na primeira questão que você colocou, toda vez que a gente lida com frustração, o caminho é sempre assim, não vou fazer mais. Deu errado, já não adianta. É melhor deixar para lá. Quanto mais a gente ajuda, pior fica, eles não dão valor. Isso. Né? Aí a gente tem o que a gente chama de dificuldade em lidar com frustração, a famosa intolerância à frustração. Se a gente parte por esse caminho, é previsível que você vai ter sempre esse problema. Então, não é porque uma coisa deu errado ou uma pessoa deu errado que a gente deve desistir de fazer o caminho certo. Então, se chegou a esse ponto, talvez esse colaborador, ele não foi contratado da maneira correta, ele não atende à sua necessidade. Ou, às vezes, até atendeu em algum momento, mas por algum outro motivo não deu certo. Isso acontece. O que a gente não pode? Negligenciar os instrumentos disponíveis para fazer dar certo. Eu fechar os olhos, ter uma viseira de cavalo, sabe, Túlio? Aquela viseira que se colocava antigamente nos cavalos de carroça. Sim. E limitar a minha visão. É o que a gente chama de visão reducionista. Olhar ali diante daquilo que está confortável para mim olhar. Quando você coloca essa segunda questão da capacitação, é muito comum a gente ver assim, os operadores querendo aumento. Eu acho que eu mereço aumento, né? Porque tô colhendo muito, trabalhei demais e tudo. O aumento está sempre relacionado ao desempenho. O produtor precisa saber que você evoluiu, que você fez algo para ser melhor. Cortella fala sobre isso e eu acho muito interessante. Não é fazer o seu possível, é fazer o seu melhor. Né? Então, se ele, hoje com esse instrumento de internet, cursos online, você vai lá e faz qualquer curso na tua área, desenvolve bem, entrega bem seu resultado e você mostra essa evolução para o teu gestor, naturalmente ele vai te olhar com outros olhos. Se ele não está te olhando com os outros olhos e, na verdade, se ele não está enxergando que você merece esse aumento, a empresa tem uma falha. Tem. Né? Porque se você desenvolveu, se você entrega, né? Então a empresa, na verdade, a gente fala assim, que se o funcionário está vindo te pedir aumento, tem alguma coisa errada no seu processo. Né? Porque se ele já merece esse aumento, na verdade você que tem que oferecer esse aumento para ele. Né? Então a gente muda um pouco esse cenário. Né? E esse movimento neoruralista de inovações, de novas ferramentas, de modelos mais tecnológicos, requer que todos se adaptem, não só os colaboradores, mas os produtores também estejam abertos a conversar. Uma outra ferramenta que eu queria trazer, que acho fundamental, é a famosa avaliação de desempenho. Nós precisamos avaliar essas pessoas,
Quando a gente está sendo avaliado, como fica o seu comportamento? É diferente. Sim. Né? É uma ferramenta fácil, simples e que pode se adaptar a qualquer fazenda com 1 colaborador, com 10, com 15, com 500. A ferramenta traz uma noção muito fidedigna do que já está bom, do que precisa melhorar e aquilo que está bom, o que pode ainda ser fantástico, tá? Então, mas como que faz isso? Como que se monta uma avaliação de desempenho? Mais um produto que precisa ser estudado pela parte administrativa ou com a ajuda de um profissional a formatar. E levando também em consideração que a mesma avaliação não serve para todos os funcionários. Gerente é avaliado de um jeito, operador de outro, vaqueiro de outro. Qualquer funcionário requer habilidades específicas. Então, não se pode pegar o mesmo instrumento e medir todas as pessoas. Sim. Senão você acaba com o instrumento, né? Exatamente. Ele se torna incoerente. Sim. Eu lembrei de uma coisa. A gente fala quais são as 2 perguntas, né, que todo consultor, matadoras, assim, para você entender a fazenda, né? A primeira delas é o que está funcionando na fazenda. Então, você chega pro pessoal e pergunta, gente, reúne, né? A gente até fala uma coisa também, que no início, né, que as pessoas não têm a cultura da reunião, né? E aí, você não pode nem falar que é reunião. Porque você falar que é reunião já vem todo com uma carga de, né, vão chamar a atenção. Vão chamar a atenção. Então, você nem fala que é reunião. Você pergunta o que está funcionando. O pessoal vai falar, porque falar o que está funcionando é bom. Né? Depois você não pergunta o que está errado, o que não está funcionando. Aí você fala como que você pode, né, ajudar a melhorar aquilo que eles estão tendo dificuldade. Então, isso aqui está funcionando. Agora, o que vocês estão tendo dificuldade e como que a gente pode agir, atuar para poder auxiliar vocês na melhoria desses pontos que vocês estão tendo dificuldade. Então, é uma forma, né, exatamente de você mudar um pouco, porque quando você, né, fala e o que não está funcionando, o que está errado, você fecha, né? As pessoas têm essa dificuldade. Você não gera conexão. Você não gera conexão. Exatamente. Suelen, muito bacana. Deixa eu te perguntar já, aonde que os produtores, os empresários, os gestores do agro, né? Ou os profissionais que querem trocar uma ideia, fazer uma pergunta para você, né? Trocar uma informação. A gente sabe que muitas vezes é tabu. A gente sabe que o agronegócio, né, majoritariamente ainda, muito homem ali na operação. Todo mundo é durão, todo mundo é forte, ninguém tem problema, né? Mas aí, né, a gente está brincando, logicamente. Sim. Mas assim, como que as pessoas te encontram? Qual que é a rede social? Qual que é o seu contato para as pessoas te encontrarem? Então, eu vou passar meu Instagram, né? SUE Pimentel. Meu celular também, como é que a gente pode fazer? Você acha que pode... A gente pode colocar na descrição, mas se você quiser colocar aqui também. Tá, 619-8489-9567. Eu atuo em Formosa, mas assim, minha sede é Formosa, então lá eu tenho um consultório que faço parte clínica e faço a parte de consultoria em outro lugar, então separei porque eu acho que a parte clínica necessita de mais intimidade, de uma conexão diferente, tem um ambiente mais preparado para isso. E aí eu tenho um outro lugar que eu trabalho só desenvolvimento humano, a parte de fazendas, auditório, sala de reuniões, para que a gente possa dar um formato bem interessante ao que é necessário para o produtor. Então, eu vou deixar o Instagram como referência, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que essa troca é muito importante e mais, a minha maior motivação é trazer essa imagem do agro que se preocupa com as pessoas, trazer essa imagem de produtores que interessam no capital humano ativamente e mais, influenciar outras psicólogas, outras pessoas da nossa área a olhar para esse lado, porque eu sinto o quanto está carente de profissionais. Então, se eu conseguir assim, estimular mais colegas, que fantástico poder abrir para a psicologia ser vista como uma ciência que não tem lugar para estar, ela pode estar onde ela quiser. E faz a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Pessoal, maravilha. Então, assim, siga, né? Siga lá. SUE Pimentel. Aqui também, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você pode deixar a sua pergunta, fala o que você achou,
Como é que está aí na sua propriedade? Como é que é essa questão de contratação? Né? A gente vai fazer depois outro episódio falando sobre sucessão familiar, quais são suas dúvidas, né? Aonde que o negócio pega aí na questão da empresa familiar também, tem toda essa questão. Vai ser bacana, Túlio. Traremos boas reflexões. Com certeza. Da preparação dos sucessores. Com certeza. Não acabou ainda não. Só mais um pouquinho enquanto você toma uma água aí, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Antes, eu vou te presentear aqui, Suelen, com uma camiseta, na verdade, do pessoal da Porteira. Então, pessoal, você que quer aí levar, né, o agronegócio estampado aí no seu corpo, no seu peito, né, quer estar na moda, em dia, tanto aí nas feiras agropecuárias, na sua cidade, e demonstrando aqui o que a doutora Suelen falou, né, que é essa questão da gente comunicar o agro, né, da gente comunicar o agro positivo, né, o agro, ele tem muito mais casos, né, e cases de sucesso do que o que se colocam tanto, né, de contravenção e tal. Então, se você tem o orgulho... É linda, né? Gostou? Que bacana, olha a referência. Olha aí, é uma... Mulher de agro. Mulher do agro e qualidade reserva, né, o pessoal da Porteira faz com a reserva, tem estampas... É pra vida, né, Túlio? Pra vida, tem estampas variadas, pessoal de veterinária, agronomia, o pessoal de agricultura, pecuária, beleza? Um abraço aí, pessoal da Porteira. Continua investindo aqui a gente, o Brasil e os nossos convidados bem. Amei, obrigada pelo presente. Que bom, que bom. É um presente que a gente leva, né? É isso. Pessoal, nosso segundo recado aqui, agradecimento, né, é a The Rios Brasil, né? Se você está precisando aí de um parceiro forte, de um parceiro certo, estratégico, né, para você dar um tiro certo, sem erro na sua produção, entregar qualidade para os seus animais, de nutrição. A gente sabe, né, que para produzir de uma forma de alto nível, com alta performance, os seus animais precisam de um cuidado, de uma atenção especial. É por isso que a The Rios Brasil melhora a cada dia os seus produtos, o seu posicionamento, a sua atuação, para que você tenha uma produção de sucesso, né, e que para a sua performance também do seu negócio seja muito boa. Então, atuando nessas duas frentes, conheça a The Rios Brasil, a gente deixa a descrição aqui no vídeo, para você, então, que quer produzir mais leite, né? E assim, se você é cliente da The Rios Brasil, coloca aqui nos comentários, né, como é que é a atuação da The Rios Brasil aí na sua região, na sua propriedade, o que eles fazem de diferente. Se você também tem uma reclamação para fazer da The Rios Brasil, alguma coisa que não está legal, manda para a gente que eu entro em contato direto com eles para poder resolver essa questão aí. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a The Rios Brasil, que está aqui ajudando a produzir esse conteúdo para o agronegócio. Muito bacana, Túlio. Doutora Suelen, deixa a gente terminar aqui com as nossas duas perguntas. Eu acho que, já agradecendo novamente, é um assunto muito importante. O nosso primeiro pilar aqui na Blue Farm, como eu falei aqui antes, é desenvolvimento do dono, desenvolvimento humano, né? As pessoas falam não só pelo que está saindo da boca delas, mas fala pelo seu corpo também. Então, a gente tem que entender tudo isso. A gente tem que entender mais sobre o nosso cérebro. É um assunto imenso que a gente pode ficar falando aqui um dia todo. Então, tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu queria fazer as duas últimas perguntas, que é: o que é sucesso para você? Que o nosso podcast é Meu Sucesso Agro. E a segunda pergunta é se tem algo que eu deveria ter perguntado, que não perguntei, que você gostaria de trazer, né, para o pessoal aí, deixar o seu último comando que a gente fala aqui para o pessoal. Sucesso para mim é você fazer aquilo que você ama, entregar o teu melhor. E sentir aquele frio na barriga, assim, de que bacana. Eu tô aqui hoje, por exemplo, isso para mim é uma forma de sucesso. Se você me convidou, é porque de alguma maneira o meu trabalho chegou até você e isso abriu essa porta. Então, é experienciar, é estar vulnerável, ter coragem de se expor, né? Fiz um dia de campo, não se tem, né, notícia de uma psicóloga fazendo um dia de campo, falando para as pessoas sobre capital humano no dia de campo. Que bacana que o mundo está se abrindo para isso. Então, para mim, isso é sucesso.
E a última contribuição, a última ferramenta que eu acho que trará uma reflexão importante, cultura do elogio. Elogia o seu colaborador. Por mais que ele não seja perfeito, mas alguma coisa ele deve fazer que atende à sua necessidade. Quando ele fizer, reforce. Que bacana, ficou bom. Mostre para ele que ele está sendo observado. A cultura do elogio enobrece muito a qualidade do vínculo e essa questão de você se sentir pertencente. Pertencente, atuante, ativo. Não pensem só em reforço financeiro como sendo a única coisa que controla o comportamento das pessoas. As pessoas têm necessidade de serem cuidadas, de serem observadas, de comerem bem, de estarem num ambiente agradável de trabalho. Tudo isso, tenho certeza, que trará os melhores frutos para qualquer produção. Pecuária, agricultura, né? Não coloquemos de uma forma reducionista. Nós não estamos falando só de pecuária. E nem só de plantio. Nós estamos falando do agro de modo geral. Que maravilha. É o agro é tech, pop, o agro é pessoas, são pessoas, né? Somos nós, né, Túlio? Somos nós, Somos né? nós. E a cultura do elogio, né? Vamos falar, pessoal, quem que você já elogiou hoje, né? Vamos fazer isso aqui? Ó, vou fazer um elogio pro Guilherme, que é o nosso operador. Guilherme, você é um cara fundamental, importante, extraordinário. Doutora Suelen, você faz total diferença no agronegócio, com certeza para os seus clientes, para os seus parceiros. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Já elogiamos, gente. Agora falta pergunta você. Se fez o dia mais feliz do Guilherme o meu. Com certeza. Com certeza. É isso aí, pessoal. Parabéns. Que Deus continue abençoando o teu trabalho. Amém. Né? Você abre uma porta fantástica de ouvir pessoas diferentes, contribuindo, cada um com a tua atuação no agro. E que Deus te fortaleça muito nessa caminhada. Por mais momentos assim, por mais conhecimento assim. Obrigado, Suelen. Obrigado mesmo. Encerramos com chave de ouro. Muito né, bom. Pessoal? E se você quer elogiar aqui esse podcast, você faça a sua inscrição nesse canal, por favor, né? Para que esse mecanismo aí, essa inteligência artificial, esse algoritmo do YouTube possa levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. E o agronegócio é o Brasil que já deu certo e vai continuar dando. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado por estarem conosco.